Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, depois de algum tempo de ausência, nós vamos aprender em bainha aberta, a técnica de bainha aberta, o design coluna grega, tá? Então aqui tem esse já prontinho e esse aqui é mais colorido. Esse é feito em cânhamo grosso e esse no etamine. Nós vamos ver passo a passo. De antemão, já quero dizer que a espessura da linha, agulha, tudo de acordo com o tecido que você está usando. Essa bainha ela é naturalmente mais larga. No cânhamo a gente conta fios, no cânhamo grosso. Aqui no etamine a gente conta trama, e cada trama tem 4 fios, então fica assim uma aparência mais larga, o trabalho parece que fica mais crescido, então o aspecto vai mudar de acordo com o material que você escolher. Também afirmo que é necessário bastidor. Eu aqui, na hora de gravar, dou preferência não usar o bastidor só por questão de posicionamento, aqui na hora de bordar e gravar, mas é regra para que o seu pano fique numa tensão adequada no tecido, no bastidor, e fatalmente você também vai conseguir manusear e fazer o ponto com uma tensão também específica, né? Que esses pontos, principalmente aqui feito nas colunas, o cerzido, ele não pode ficar muito justo nem larguinho. Então, tudo isso a gente vai vendo aqui aos poucos no tutorial de hoje. Também quero pedir desculpa pela minha ausência, fazer aqui uma breve explicação. Primeiro eu cortei meu dedo, depois, logo em seguida, eu fui contaminada com a Covid, tive Covid. E em seguida eu adquiri uma conjuntivite, então foi mais de 1 mês e meio para eu me sentir melhor para voltar a gravar. Então tá explicado aí a minha ausência aqui no canal. Nas redes sociais eu tentei me manter um pouco mais ativa, mas também não consegui muito. Então espero que vocês entendam. Então na aula de hoje, bainha aberta, design colunas gregas. Sejam bem-vindos, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Se não foi membro, torne-se membro para que você tenha todas as técnicas que são apresentadas aqui no canal de maneira intermediária e avançada. Compartilhe esse vídeo porque isso ajuda bastante. Minhas redes sociais estão todas aqui na descrição do vídeo para que você interaja comigo. Tem um grupo público, página no Face, Instagram. Então, sejam bem-vindos. E vamos à aula de hoje. Em bainha aberta, colunas gregas. Vamos lá? Bom, o primeiro passo para nós fazermos a bainha aberta em colunas gregas primeira coisa, né? É fazer aqui do lado direito o caseado. Preparar a bainha, né? Se você ainda não sabe preparar a bainha, tem um vídeo aqui dando dicas de preparação de bainha, onde tudo começa, tá bom? O corte, o desfiar, né? Aí eu fiz aqui o ponto caseado, o ponto aju, tá? Vou pro lado avesso e vou dizer para vocês aqui a configuração dessa bainha. No caso do etamine, eu fiz assim. Também eu tenho um exemplo ali do cânhamo grosso, mas isso vai muito de vocês. O correto é deixar 4 fios. Mas aqui, como eu tô trabalhando com etamine, cada trama tem 4 fios, por isso que a gente chama de trama, e por ele ser mais largo, para não ficar muito assim grosseiro, eu deixei 3 tramas na horizontal, tá? Primeiro eu tirei aqui uma, deixei 3, tirei 8, deixei 3, tirei 8, deixei 3, tirei uma. Essa uma eu fiz o ponto aju, que vocês sabem que é feito pelo lado avesso do trabalho, já tem um vídeo aqui no canal. Então, agora nós vamos fazer o pesponto. O pesponto ele é feito aqui nessa parte onde eu deixei 3 tramas, tá? Aqui no meu caso.
Então, nessas intervalos de 3 tramas deixadas, a gente borda aqui, faz aqui o pesponto. E o pesponto, ele é base para eu depois passar a linha, arrematar, para bordar as minhas colunas gregas, tá bom? Então, essa é a função do pesponto. Mas, você pode também utilizar essa mesma técnica, né, de fazer o pesponto, para fazer design, não tem problema. Aí você, ao invés de fazer do lado avesso, você faz do lado direito, porque fica bonito. Inclusive, o pessoal chama de ponto cruz na bainha aberta, dão outros nomes, mas eu aprendi como pesponto, porque na verdade é um lugar onde a gente faz arremates. Mas fica bonito, né? Então a gente vai fazer aqui para vocês verem. Vou aproximar aqui a câmera, mas a gente vai introduzir aqui no meu ponto aju a minha agulha com a linha. Eu tô usando porque eu quis deixar aqui, no caso do etamine, bem, como se diz, bem delicado. Eu tô usando a linha de pesponto mesmo, tá? Mas você vai utilizar a linha que você quiser. Inclusive, eu tenho ali no cânhamo que eu fiz com a linha clara da Círculo, né? A linha de bordado de rolinho. Aqui eu tô usando a Drima, que é de pesponto mesmo, tá vendo? E aí você vai, a agulha também é uma agulha que passe fácil aqui, tá? Pode usar a agulha que você tiver. Comprei esse joguinho DMC porque vem de número 5 a 10, mas não vejo muita diferença não, tá bom? Então vamos lá, introduzir a linha com a agulha e linha, né? Aí o pessoal, nossa, você passou pelo ponto aju e não solta. Não. O ponto aju, gente, é para isso mesmo. São tipos de acabamentos e arremates da bainha aberta. Cada coisa tem sua função, tá? Então eu vou fazer um nozinho aqui para segurar. Tá vendo? E aí não sai, tá? Fica preso, tá? Vou aproximar aqui pra gente poder visualizar. Façam isso no bastidor. Vocês sabem que tudo isso é feito no bastidor. Eu faço aqui com o dedo porque fica melhor para gravação. Vou dar uma pausa só para aproximar aqui. Espera um minutinho. Quando você fizer a preparação da bainha, você precisa ter múltiplo de colunas aqui, múltiplo de 5, porque a cada design eu uso 5 colunas, tá? 2, a do meio dividida e mais 2. Então, a cada 5 colunas eu faço um design do bordado de coluna grega. E aí você precisa, antes de fazer toda a sua preparação da bainha, fazer a contagem de colunas que sejam múltiplas de 5, porque a cada 5 eu tenho um bordado pré-definido. Bom, vamos lá então começar o nosso pesponto, né? Já adicionei aqui a linha. E aqui nessa primeira coluna, tá? Eu vou passar 2 vezes. Lembrando-se que eu tô trabalhando da esquerda para a direita, mas a minha agulha fica da direita para a esquerda. Eu vou abraçar 2 vezes só por uma questão de acabamento. Depois eu mostro para vocês o lado direito do trabalho para vocês entenderem, tá? Então eu vou passar aqui 2 vezes na parte de cima, só aqui nessa primeirinha, tá? Questão de acabamento mesmo. Eu tô usando uma linha fininha por opção, mas você pode usar a linha que você quiser. Bom, tá aqui. Eu abracei então a parte de cima da minha coluna. Agora também com a agulha da direita para a esquerda, eu vou abraçar a parte de baixo, as mesmas colunas, tá? Ó, mesma trama. E põe o fio por debaixo da agulha, porque eu quero que cruze, tá bom? Lembrando que você vai fazer tudo isso com bastidor. Tô fazendo aqui com o dedo porque uma questão só de acomodação para gravar, mas tudo isso é feito com bastidor, pequeno, aos pouquinhos, sem pressa, tá bom? Isso é para ser prazeroso, né? Então vamos caminhando, olha,
da direita para a esquerda, as duas colunas que eu abracei com a mesma coisa, né? Um ponto azul. E aí eu desço, abraço as mesmas colunas, tá? Dá para não pegar fio a mais nem a menos. Vou fazer bem devagarinho para vocês verem. E o design vai parecendo um ponto arraiolo, um ponto cruz. Por isso que as pessoas vão colocando o nome. Ponto cruz na bainha aberta. Sei lá, cada um inventa um nome. Eu conheço como peixe-ponto, porque isso daqui não é o design em si. Isso aqui é uma forma de acabamento para você começar a bordar as colunas e ter onde introduzir e arrematar a sua linha. Tá vendo? Lembrando-se que tudo isso é opcional, tecido, linha, tá? Aqui a gente está fazendo uma amostra e você aí vai fazer os seus testes com linha e tecido que você achar melhor, mas é assim que faz o peixe-ponto na bainha aberta. E esse peixe-ponto, ele vai aparecer, conforme a literatura, né, as revistas, em diversas situações, tá? Quando acontecer isso de você ultrapassar o seu limite lá, errar, só tirar aqui da agulha a sua linha, vem aqui com a bundinha aqui da fundo da agulha, você vai trazendo o seu fio delicadamente. Por isso que é bom a gente trabalhar com agulha sem ponta para fazer a bainha aberta, é o correto. Mas como eu tô com dificuldade ainda de enxergar, eu tô ainda em recuperação de uma conjuntivite, e eu queria uma agulha mais alongada para eu trabalhar, para gravar, porque eu às vezes olho pelo monitor, às vezes eu olho aqui ao vivo, né? E ainda eu tô com algumas dificuldades, tá? Mas vocês que me acompanham aqui no canal, vocês sabem que a bainha aberta, ela é toda bordada com agulha tapestre, que é agulha sem ponta. E ela é mais curtinha também. E tem vários números, né? 22, 24, 26, tá? Então, que aí evita da gente pegar a ponta da agulha e colocar onde não é necessário, né? Ó, tá bom? Então é só isso. E aí você vai fazer toda a extensão, cobrindo aqui, lembre-se que estamos do lado avesso, cobrindo toda a extensão da onde você deixou os fios sem desfiar. Ah, como é que quando acabar a linha, como é que eu faço? Você abraça, tá? Normalmente, aquilo que você tá fazendo, né? E vai, aqui ó, vai passar 2 vezes, digamos que aqui eu fosse arrematar, tá? E eu faria um nozinho aqui. Se você quiser, o melhor seria, principalmente quando chegar no final, é você ter uma quantidade de linha até o final do seu bordado e fazer aqui o acabamento, o nozinho que eu fiz aqui do começo, fazer aqui no final, tá? E aí corta o excesso. Introduz nova linha, mas digamos que acabe aqui no meio, não sei se esteja fazendo uma grande extensão, é só dar 2 voltas aqui. Se você puder fazer isso aqui na parte, aí você vai fazer aqui um nozinho, tá? E cortar e introduzir aqui nessa mesma linha um outro fio ou aqui em cima, tá? Mas se você puder fazer esse acabamento aqui, sempre no ponto azul, é melhor, tá bom? Como eu ainda tenho, né? Eu vou só continuar fazendo aqui, tá? Então, isso deverá ser feito aqui, aqui e aqui. E aí, toda a parte de pesponto fica pronto pra gente começar, então, a bordar as colunas. Eu vou fazer todo o meu pesponto e volto para mostrar o resultado.
Bom, eu terminei aqui essa parte de cima e vim mostrar para vocês como é que fica. E também dizer para vocês que eu fiz aqui, ó, o acabamento, como eu expliquei. Dei 2 voltinhas, dei um nozinho e escondi a linha aqui por baixo do meu ponto caseado na lateral. Se isso tivesse acontecido aqui, nada mudaria. Faz o pontinho, corre com o fio por debaixo do fio que já foi bordado anterior, corta, ou faz esse acabamento, a introdução aqui em cima, tá? Não tem mistério. Porém, quando chega aqui do meio, pode acontecer assim uma dificuldade. Ou você vem com a linha por aqui, esconde ela por aqui e começa a trabalhar, ou você pode introduzir a linha aqui normalmente, só que você vai ter um trabalhozinho de segurar o finalzinho dela para ela não escapar, e você deixa assim uma pontinha maior, porque a gente vai fazendo o X, né? O pesponto em cima dela, e aí ela segura, tá bom? Eu vou segurar aqui com o dedo e vamos fazendo, tá? E aí depois solta e vai fazendo, e aí ela vai prendendo. Ela aqui na extensão. Inclusive dá uma apertadinha nela, puxa ela bem, as 2 extremidades. E continua fazendo. E vai fazendo normalmente, tá? Não tem assim segredo, só é mesmo cuidado. Ou você pode vir por aqui, dar um nozinho aqui e fazer aqui a introdução da linha na coluna. Mas eu acho que assim fica mais um acabamento mais dentro do que eu tô fazendo, né? No lugar que eu estou trabalhando. Aí quando tiver bem presinha, tá? Que você vê que deu assim uns 5, 6 pontos, aí você corta o excesso da linha, ou vai fazendo até esconder ela toda. E aí você vai fazer todo o pesponto na parte do meio do seu trabalho, tá? Aqui, tá bom? Vou fazer, lembrando de respeitar as colunas que já foram previamente seguras, né, abraçadas. E vamos fazer o pesponto aqui e aqui. Aí a gente volta para finalizar essa parte do vídeo e introduzir então o bordado das colunas gregas. Bom, pessoal, eu terminei. E aí eu queria mostrar para vocês, olha, quando faz a introdução da linha e o acabamento aqui com nozinho, e você tem todo o corpo pronto, usando uma linha, a quantidade de linha por tudo que você vai necessitar, por toda a extensão do bordado. Mas pode acontecer de você ter que fazer um arremate aqui no meio. Então foi isso que eu fiz aqui, olha. Eu botei o nozinho aqui, subi com a linha e vou cortar para terminar. Tá? Ó. E introduzir uma nova linha conforme eu introduzi aqui, olha, sem nó, tá? É só ir rodando ela, segurando e fazendo o pontinho em cima da linha, e ela vai ficando presa. Aqui eu fiz a mesma coisa. E aí, ó, introduzi, e aqui agora no final, o que sobrou,
né, eu vou eliminar, tá? Então, se você puder e não tiver dificuldade de trabalhar com o fio grande, fica mais limpo, tá vendo? Se você não conseguir, porque a extensão da sua bainha é longa, vai acabar o fio e tal, aí você faz esse acabamentozinho aqui, olha, tá vendo? Ele só fica com um fiozinho no meio, tá? Ou você pode dar um nozinho, caminha só um pouquinho e já corta, que fica mais discreto ainda, tá? Aqui também eu introduzi, olha, com nozinho e fiz um arrematezinho aqui também para terminar. Então fica mais ou menos assim, tá? Se você estiver trabalhando com uma linha mais grossa, precisa de ter um pouco mais de cuidado, tá bom? Lembrando que esse aqui é um pesponto do lado avesso do trabalho. Se você quiser fazer um pesponto para ficar assim aparecendo do lado direito do trabalho, ele vai ficar assim, olha. Tá? Aqui é o lado direito do trabalho. Vocês podem ver aqui pelo caseado. Esse aqui é o pesponto pelo lado direito. Aí no lado direito você tem que ter uma continuidade de fio que vá abraçar toda a sua bainha, porque para fazer acabamento dele, você vai ter que passar pro lado avesso e fazer o acabamento do lado avesso, tá? De qualquer forma, né, os acabamentos devem ser o mais discreto possível. Dependendo do tecido, você pode também usar a trama do tecido para introduzir o restinho de linha e fazer o corte. Tá vendo? Aqui eu tenho, olha, introdução de linha. Aqui, ó, tá vendo? Porque o pesponto, ele é isso mesmo. Ele é pra gente introduzir a linha para fazer o bordado. Agora, nós já temos aqui a bainha preparada. Ó, vou passar pro lado direito para vocês verem. Para fazer a coluna grega, tá? Então agora sim, depois dos pespontos prontos, ela está preparadíssima para receber o bordado da coluna grega, que é esta daqui, que nós vamos fazer de uma cor só, que eu fiz colorido, e no cânhamo. Agora eu vou fazer aqui no etamine, com fio de rolinho da Clara Círculo, Clara Brilhante da Círculo, tá? Vou fazer aqui o bordado da coluna, ou com um de rolinho, ou vou continuar com esse de pesponto. Só que eu não tenho certeza ainda, vou ver aqui. Mas é só uma amostra para vocês verem. Aqui tá o resultado do pesponto. Então, no próximo vídeo, continuação desse, parte 2, nós vamos fazer a coluna grega, tá bom? Que é a parte direita do trabalho, olha. Ok? Espero que vocês façam, que tenham... no começo pode encontrar alguma dificuldadezinha, mas você que está no começo, vai fazendo, porque o pesponto, ele aparece em vários acabamentos de bainha aberta, principalmente quando ela é dupla, quando ela é assim mais larga, que o bordado requer mais acabamentos e arremates. Então, o pesponto é para isso mesmo, para você caminhar com a linha e bordar as suas colunas, tá bom? Então, aqui tá a dica do pesponto e vamos agora para o bordado das colunas gregas da bainha aberta. Então, vamos lá.